Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, estamos voltando ao nosso canal, né? Hoje é uma quinta-feira, dia 16 de abril de 2026. Algumas pessoas reclamaram, né, do áudio de ontem, que estava com problemas, né, não tinha som, apareciam vozes estranhas. Deixa eu voltar a explicar, esse tipo de problema não é da gente aqui, isso é da plataforma. Por algum motivo, algumas pessoas têm essa, digamos assim, essa versão do áudio com vozes estranhas, com barulhos. Eu não sei explicar o que é, né? Não adianta tentar entrar em contato com essa plataforma, porque ela não responde, né? Não tem jeito. É uma plataforma que é a Globo da net, né? A Globo das redes. Então, infelizmente, o pessoal não quer mudar. Mas o que eu fiz? Eu coloquei uma nova versão do mesmo vídeo que tinha sido editado, formatado, renderizado, subi de novo e deu certo. Ontem era por volta das 9h30, 10 horas da noite. Então vocês vão olhar que tem o mesmo vídeo duas vezes aí. Agora, para a gente evitar esse tipo de problema, é sempre bom você ter acesso ou ao Telegram ou ao X, né? A pessoa que insiste em ficar só no YouTube, ela está dentro da Globo da net, né? Infelizmente é isso aí, o YouTube virou a Globo das redes sociais, não é? Das plataformas, né? Então, você tem que aceitar o que vem. A gente já faz um esforço terrível aqui, coloca no site, coloca no X, coloca no Telegram, formata para cada um dessas plataformas. Aí eu coloquei duas vezes ontem, então mais esforço da nossa parte não é possível, a gente não tem nem equipe para isso, né? A gente não tem como bancar mais gente para trabalhar nesse tipo de coisa, então não tem condições, né? Então, se você não conseguir ver no YouTube, vai para o X ou vai para o Telegram, ou então se tem muita gente reclamando, como é o caso de ontem, eu subi uma nova versão, assista aí a nova versão, tá bom? Bom, vamos falar então, voltando a falar dessa guerra aí entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que embora a narrativa midiática pesadíssima seja de uma guerra ilegítima, né, uma guerra do Império norte-americano contra o Irã, é exatamente o contrário disso, porque o verdadeiro império, aqueles que controlavam o deep state norte-americano, agora eles estão do lado do Irã, né? Porque o Irã está fazendo tudo que a cartilha deles manda, né? Vamos criar um caos econômico para a gente implantar o Great Reset, e o Irã está seguindo passo a passo isso aí. Sabe por quê? Porque eles não têm outra alternativa. Eles ficaram sem dinheiro, ainda ficou pior com o bloqueio aos seus portos, que na verdade é um bloqueio não ao Estreito de Hormuz. Os navios de guerra norte-americanos estão no Estreito de Hormuz, mas o bloqueio norte-americano são aos
portos iranianos. Então a situação ficou pior. Eles, né, como eu sempre digo no canal, eles receberam mais de, eu conferi agora, atualizei, 18 mil ataques aéreos, eles receberam 18 mil. O país está em frangalhos militarmente, né, e as suas instituições. Eles dizem que o novo Ayatollah, que é o Mojtaba Khamenei, o filho do Ayatollah Khamenei, né, que alguns dizem que ele faz parte lá da sopa de letrinhas, etc. Né? O próprio Trump afirmou isso aí, mas ele não aparece. Ele não aparece, alguns dizem que ele está muito ferido, o regime iraniano diz que ele está bem, mas ele não aparece. Então, onde há fumaça, há fogo, né? O Irã, volto a dizer, eles perderam a sua cabeça de comando no comecinho da guerra, né? E fica essa narrativa midiática que já encheu, já deu o que tinha que dar. O que está ocorrendo no mundo é uma quimioterapia, exatamente isso. O presidente Trump está fazendo uma quimioterapia contra esse câncer que é o terrorismo global, né? Esses tentáculos que eles têm no mundo todo, Hezbollah, Hamas, Houthis, aqui na América Latina, isso é a banda podre da humanidade com o que o Trump está lutando, né? É quase que uma cruzada do século XXI. Quase não, né? Podemos dizer que é uma guerra legítima contra todas essas forças do mal e é uma nova cruzada do século XXI. Mas ela está para acabar, porque agora o que aconteceu? O Trump sufocando financeiramente o Irã, e agora eles sentam de maneira séria na mesa de negociações, né? Porque, segundo está comentando o próprio vice, o James David Vance, eles não estavam seriamente sentados na mesa de negociações, não é? Os diplomatas iranianos que estavam negociando, eles não ficavam entrando em contato com o regime. Eles simplesmente estavam lá na mesa de negociações, dizendo não para tudo, querendo impor a versão deles e não entrava em contato com o regime para ver se aceitava ou não as propostas norte-americanas, né? Então, não dá para dizer que foi uma negociação de acordo, porque vinha de uma parte só, né? Mas o Trump deu essa entrevista ontem no final da tarde, né, a vários veículos de comunicação, né, do mundo todo, dizendo que o Irã agora, nesse momento, quer muito fazer um acordo. Por quê? Porque não pode lutar contra a marinha norte-americana lá no Estreito de Hormuz, não é? E a parte econômica é a pior parte da guerra, né, gente? Sem faturar, não é? Sem faturar não tem jeito. Até porque, o que o Trump estava dizendo? Bom, olha, se vocês não podem comprar petróleo do Irã, porque a gente não vai permitir que vocês atraquem os petroleiros nos portos iranianos e saiam de lá com o petróleo, então comprem petróleo da América. Isso está sufocando o Irã financeiramente, porque o Trump disse que alguns navios realmente deram meia volta e foram para os portos ali do Texas para buscar petróleo americano, né? Não é brincadeira um negócio desse. Então é assim, com a corda no pescoço, agora o regime iraniano quer, né, negociar, sinalizou que quer conversar e é um desfecho da guerra que, se Deus quiser, vai acabar logo, né? Porque o mais forte aí agora se impôs de maneira pesada, né? Saiu uma matéria sobre isso na Infomoney. Em entrevista a vários veículos, o presidente Trump disse que o Irã quer muito agora fazer um acordo e que um desfecho antes da visita do rei Charles aos Estados Unidos, que vai visitar o país agora, no fim do mês, né? É muito possível, né? Um desfecho, né? Então o Trump disse que pode ter um acordo. Ó. O presidente Donald Trump afirmou em uma série de entrevistas concedidas nas últimas 24 horas, ou seja, ontem, né, que a guerra com o Irã está muito próxima do fim e sinalizou que uma nova rodada de negociações pode ocorrer nos próximos dias em Islamabad, no Paquistão. Né, o Trump disse o seguinte: vejo a guerra como muito perto de acabar. Né? Em prévia divulgada nas redes sociais, o presidente acrescentou: se eu fosse embora agora, né, se eu deixasse a guerra agora, já levaria 20 anos para os iranianos reconstruírem o país. E ainda nós não terminamos os ataques. Né? Ou seja, ele quis dizer que não atacou
as fontes de energia, né? Ainda não terminou. Se for para terminar, eles vão ao tudo ou nada. A Sky News, Donald Trump disse que um acordo antes da visita do rei Charles III aos Estados Unidos, prevista para o fim desse mês de abril aqui, o acordo é muito possível, acrescentando que o Irã está bastante destruído, né, e é convalescido. Né? Ao New York Post, Donald Trump afirmou que outra rodada de conversas e acordos pode estar acontecendo nos próximos 2 dias, ou seja, amanhã e depois, né? Sexta e sábado em Islamabad, no Paquistão, novamente. Ó. E agora, acho que os iranianos querem muito fazer um acordo, disse o presidente americano. Não é a primeira vez que Trump sinaliza um desfecho próximo, né? Mas é a primeira vez que ele sinaliza um desfecho próximo depois desse sufoco financeiro que o Irã está passando. 3 dias, né? Hoje é quinta, começou na segunda à tarde. 3 dias de sufoco financeiro, os caras já bateram em desespero, né? Em discurso à nação em 1º de abril, né, o último, o presidente já havia dito que a guerra estava próxima da conclusão e poderia terminar em 2 ou 3 semanas. Quer dizer, ela deveria estar terminando essa semana aqui, né, 2 ou 3, ou o final de 3 é a semana que vem. É o que ele está prometendo, né, essa conversa aí nos próximos 2 dias. Né. As negociações mais recentes, porém, realizadas no último fim de semana em Islamabad, essas do dia 10 ou do dia 11, né, com o James David Vance lá na dianteira, encerraram sem um acordo por divergência sobre o programa nuclear iraniano, levando Trump então a anunciar o bloqueio marítimo aos portos iranianos na sequência, ou seja, o sufoco financeiro, a quimioterapia contra todo esse regime do mal. Essa é a verdade. Acho que não tem palavra melhor para a gente definir o que seria isso, né? Quimioterapia, né? É uma verdadeira quimioperação contra um câncer global, né? Outra matéria dessa no Metrópolis, ó, Trump em meio a impasses, Trump disse que o Irã busca um acordo agora com os Estados Unidos da América. Agora é o Irã, né? Sufocou financeiramente, a coisa mudou. Agora quem está buscando o acordo é o Irã, né? A fala ocorre em meio a esforços diplomáticos para retomarem o diálogo entre Washington e Teherã após as negociações frustradas no último fim de semana. Sem avanços concretos, o Paquistão segue atuando como mediador entre os 2 países. Né? Ainda na quarta-feira, ontem, né, o chefe do exército paquistanês, o Azim Munir, esteve em Teherã para se reunir com o chanceler iraniano Abbas Araqi. Segundo a mídia estatal iraniana, a delegação levou uma mensagem diplomática dos norte-americanos com o objetivo de estender o cessar-fogo e viabilizar uma nova rodada de negociações. Né? Agora, uma coisa é você fazer negociações com o regime iraniano sendo sufocado financeiramente. Outra coisa foram as negociações que ocorreram sábado, sem, né, esse aperto financeiro. Então agora é por isso que o Trump está dizendo que os iranianos querem negociar. Né? Mexeu no bolso, amigão? Não tem o que dizer, né? Mexeu no bolso, a coisa aperta, E é um país que precisa muito da venda de petróleo, depende demais da venda de petróleo. E se os Estados Unidos estão tentando direcionar os navios que entram no Golfo ali para comprar petróleo norte-americano, seria o fim para os iranianos. Né? Então, antes de ser o fim financeiro e econômico para eles, eles vão ter que acabar a guerra. Né? Vamos ver o que está dizendo. Eu vou colocar um trechinho desse áudio que tem aqui no Metrópolis para a gente ouvir. Vamos lá. Em meio a impasses, Trump diz que Irã busca acordo com Estados Unidos. Donald Trump afirma ver desfecho próximo enquanto negociações com Irã seguem com mediação do Paquistão e cessar-fogo enfrenta impasse. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã quer muito fazer um acordo com o governo norte-americano. A declaração foi dada em entrevista à Fox Business, exibida nesta quarta-feira 15/4. Acho que está perto do fim. Vejo que está muito perto do fim. Acho que eles querem muito fazer um acordo, disse Trump. O republicano também afirmou que acredita em uma recuperação total da economia após o encerramento do conflito.
A fala ocorre em meio a esforços diplomáticos para retomar o diálogo entre Washington e Teherã. Após negociações frustradas no último fim de semana, sem avanços concretos, o Paquistão segue atuando como mediador entre os dois países. Ainda nesta quarta-feira, o chefe do exército paquistanês, Azim Munir, esteve em Teherã para se reunir com o chanceler iraniano, Abbas Araghchi. Segundo a mídia estatal iraniana, a delegação levou uma mensagem diplomática dos Estados Unidos com o objetivo de estender o cessar-fogo e viabilizar uma nova rodada de negociações. Bom, na verdade é o que eu já tinha dito aqui, né? Só tá para confirmar esse áudio do que eu já havia lido aqui. Então é isso, o Trump está dizendo que agora está sufocando o Irã financeiramente com essa história de fecharem os portos, né? Não permitir que navios atraquem ou saiam de lá carregando petróleo, carregando mercadoria, né? Então agora eles estão dispostos a negociar. E para a gente aqui, pessoal, vamos lá. Da América Latina é muito importante o fim dessa guerra, porque a gente mais do que nunca, né, e todo mundo que está me ouvindo eu tenho certeza que vai entender, a gente precisa da atenção do presidente norte-americano para o nosso território, para a América Latina, né? Inclusive, eu vou depois falar sobre isso numa outra análise, apareceu, não misteriosamente, mas apareceu planos do Pentágono, do próprio Pentágono, para um avanço, digamos assim, um pouco mais radical em Cuba. Por quê? Porque parece que o Partido Comunista lá não quer largar o osso, né? Embora seja efetivamente um osso com pouca carne, né? Eles estão roendo, acho que pouca carne, porque o que deve ter sobrado de Cuba a essa altura do campeonato para o Partido Comunista sugar daquela população sofrida, né? Não sei se sobrou muita coisa, mas eles não querem largar esse osso e me parece que vazaram, mas depois, numa outra análise, eu vou falar sobre isso, né? Planos do Pentágono aí para uma espécie de invasão efetivamente em Cuba, né? Para realmente resolver o problema. Porque Cuba é uma favela gigantesca, essa é a realidade, né? O povo lá está sofrendo muito e não sou eu que estou falando, né? Se você procurar aí no YouTube, viagens a Cuba, Havana, você vai encontrar várias pessoas, casais de brasileiros que estão na ilha, documentam a coisa com seus celulares, né, sem controle governamental, sem controle de censura, e eles vão mostrando como é a ilha, a quantidade de lixo no centro de Havana. É incrível que até a Avenida da Praia de Havana é horrorosa, é pavorosa. E é muito difícil, mesmo em cidadezinhas pequenas do interior, até aqui no Brasil, é muito difícil você ver uma avenida de praia feia, horrorosa, toda destruída. Mas em Havana existe, infelizmente, por conta da decadência que o regime levou aquela nação, aquele povo, né? É uma tristeza porque é um povo alegre, né? Um povo receptivo, é um povo bacana, né? O pessoal deve sofrer bastante, infelizmente, então o Trump tem que resolver. Então essa guerra contra o Irã, isso tem que acabar logo, pô. Ele tem que voltar os olhos para a América Latina, para nossa casa, para o nosso quintal. Afinal, sabemos que a própria doutrina que o presidente norte-americano vem seguindo prioriza o olhar para a América Latina, para o próprio território, né? Essa história dele ter embarcado nesse conflito aí contra o Irã é para proteger também aqui, porque os tentáculos dessa gente acabam chegando aqui também, né? Eu não preciso dizer, né? Até aqui na tal da Tríplice Aliança ali, Foz do Iguaçu, né? Tem gente desse pessoal aí. Esse pessoal a gente sabe que não dá para brincar, infelizmente, né? Então, Donald Trump, por favor, acabe logo com esse conflito, né? Resolva logo essa quimioterapia, né? Contra esse câncer, porque o mundo aqui, nós aqui na América Latina, precisamos muito do Senhor. Precisamos da sua atenção para colocar as coisas em ordem nesse nosso continente aqui latino-americano, né? Vamos ver, vamos torcer. O Trump está dizendo que, né, nos próximos 2 dias eles vão sentar para negociar, e com a corda no pescoço, que está o regime iraniano, né, com a corda no pescoço, sempre as condições mudam, né? Vamos ver se eles vão continuar insistindo em, digamos assim,
no seu programa de enriquecimento de urânio, no seu programa de armas nucleares, né? Vamos ver se eles continuam insistindo com a economia sufocada desse jeito. E olha que são só 3 dias, né? Porque o bloqueio começou segunda-feira, hoje é uma quinta-feira. Em 3 dias eles já estão dizendo aí que não, vamos sentar, vamos conversar de novo. Espero que não seja um papelão desses diplomatas iranianos novamente, né? Quanto será que eles aguentam de sufoco econômico, né? Embora a mídia fale, eles podem aguentar meses, eu duvido muito, eu duvido muito. Vamos para um negócio pessoal, quem é que pode ficar meses sem trabalhar, né? Por que uma economia pode ficar meses sem vender o seu principal produto e aguentar? Ainda mais se eles estão sendo atacados, se a infraestrutura está sendo atacada, se eles estão em guerra, né? Sofreram mais de 18 mil ataques. Com que força eles vão, né? Eles são mágicos para poder sobreviver meses agora com o sufoco financeiro, que é uma guerra até pior do que uma guerra bélica, né? Um sufoco financeiro nesse nível que o Trump está promovendo contra o Irã pode ser até pior do que os ataques bélicos, né? Porque vai chegar uma hora que os próprios militares ali, o regime, eles vão passar sufoco financeiro. Não vão ter combustível, ou não vão ter alguns produtos que precisam entrar lá, enfim, né? Óbvio que o mundo está sofrendo também com isso, mas volto a dizer, essa é a melhor expressão, é uma quimioterapia. Guardadas as devidas proporções, essa guerra é uma quimioterapia contra esse câncer global que é o terrorismo, infelizmente, né? Então, ou passa o sufoco, ou o mundo passa o sufoco dessa quimioterapia, ou então vai ficar com esse câncer aí corroendo por um longo tempo, né? E espero que o presidente Trump seja bem sucedido nessa empreitada. É isso aí, gente. Olha, eu quero agradecer imensamente por todos aqueles que acabam, né, ajudando esse canal financeiramente. Eu sempre posto ali um número de Pix, uma chave de Pix e um número de conta. Quem puder ajudar o nosso trabalho com qualquer valor, por favor, né? Participe também, né? Ajude o nosso canal aí, porque é a única maneira da nossa equipe que trabalha aqui, da gente conseguir se manter, né? Pagarmos as nossas contas com esse nosso trabalho que eu acho digno, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, né? Amanhã eu volto novamente. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.